Estreou nos cinemas esta semana o filme Thor Ragnarok. Como sabemos, Thor é um deus da mitologia nórdica. Estudamos ou nos informamos bastante das mitologias estrangeiras, a grega, nórdica e até a hindu. Mas pouco sabemos sobre mitologia brasileira, os deuses que aqui existem. Então trago a vocês o quadro Senta que lá vem a história. Nhanderuvussu. Nhanderuvussu também é conhecido como Nhamandu, Yamandu ou Nhandejara. É considerado como o deus supremo da mitologia Tupi-Guarani. Nhanderuvussu não tem uma forma antropomórfica, ou seja, forma de pessoa, uma forma humana. Ele é uma energia pura, energia que sempre existiu e sempre existirá. Portanto, Nhanderuvussu existe antes mesmo de existir o universo. No princípio, ele destruiu tudo o que existia e depois criou a alma, que na língua tupi-guarani se chama Anhang, ou Anan, ou Gewa, significa velho ou velha. Duas almas, a positiva e a negativa. Nhanderuvussu criou as duas almas e das duas, a positiva e a negativa, surgiu Anhandesi, a matéria. Depois ele desejou lagos, neblinas e rios. Para tudo isso, ele criou a Yara, a deusa dos lagos. Criou também Tupã, que falarei daqui a pouquinho. Nhanderuvussu criou também Kaaporã, o caipora, o protetor das matas e dos animais que vivem nas florestas, nos campos, nos rios, nos oceanos, enfim, o protetor de todos os seres vivos. Caipora. Caipora quer dizer habitante do mato. Caipora é representado pela forma de um índio jovem, coberto de pelos e vive montado em uma espécie de porco do mato. Ele é o guardião da vida animal. É ele que estala os galhos, faz assobios e dá falsas pistas para desorientar os caçadores. Reza a lenda que Caipora seria canibal, se alimentando de tudo e todos que caçam nas florestas, punindo homens, insetos ou até outros animais. Caipora é responsável por punir, principalmente, aqueles que caçam além da necessidade. Tupã. Tupã seria um tipo de líder na mitologia tupinambá, senhor dos trovões e de tempestades. Ele controla o clima, o tempo e o vento. Tupã também tem características da onipresença, que é muito comum nas religiões cristãs, judaica e islâmica. Os jesuítas, na época da colonização, difundiram uma opinião errônea de que o trovão em si seria um deus indígena, sendo que, na verdade, ele é apenas a maneira utilizada por Tupã para se expressar. Tupã também foi o responsável em ensinar os homens a agricultura, o artesanato e a caça. Concedeu aos pajés o conhecimento das plantas medicinais e dos rituais mágicos de cura. Jaci. No início de todas as coisas, Tupã criou o infinito cheio de beleza e perfeição. Povoou de seres luminosos o vasto céu e as alturas celestes, onde está o seu reino. Criou então a formosa deusa Jaci, a lua, para ser a rainha da noite e trazer suavidade e encanto para a vida dos homens. Na mitologia brasileira, Jaci é irmã de Yara, a deusa dos lagos. Jaci torna-se esposa do próprio Tupã, mas outras versões da mitologia dizem que Jaci seria esposa e irmã de Guaraci, o deus sol. Seuci, protetora das lavouras e das moradias indígenas. Seuci foi comparada pelos colonizadores católicos à Virgem Maria, por ter dado à luz de maneira milagrosa a seu filho Jurupari, espírito guia e guardião. Nasceu do fruto da Cucura Curumã, árvore que representa o bem e o mal na mitologia tupi. Jurupari também é o nome de um peixe brasileiro. Seuci é representada pela estrela mais brilhante da constelação de Pleiades. Quando na Terra era mãe de Jurupari, o enviado do Sol.
Ela se submeteu ao novo método patriarcal das tribos, de que as mulheres não poderiam participar dos rituais de Jurupari, pois os deuses matariam a intrusa. Certa vez, Seuci, com saudade de seu filho, aproximou-se dele durante um cerimonial, e foi quando ela foi atingida por um raio enviado por Tupã. Jurupari, também filho do Sol, foi enviado para ressuscitá-la, mas não o fez para não desobedecer à lei dos deuses. Ele a acalmou, dizendo que ela iria brilhar no céu e encontrar com Deus Guaraci. E nesse momento, Jurupari chorou. Por isso, quando faz sol e chuva ao mesmo tempo, os índios dizem que o espírito de Jurupari está por perto. Yara, deusa das águas, também conhecido como Uiara. Ela é vista como uma linda sereia que vive nas profundezas do rio Amazonas, de pele parda, cabelos verdes longos e olhos castanhos. Guaraci, ou Quaraci, na mitologia tupi-guarani, é a representação do sol, às vezes compreendido como aquele que dá vida e criador de todos os seres vivos, tal qual o sol é importante nos processos biológicos. Também conhecido como Coaraci, filho de Tupã, o deus Sol auxiliou o pai na criação de todos os seres vivos, irmão e marido de Jaci, a deusa da lua. Guaraci é o guardião das criaturas durante o dia. Na passagem da noite para o dia, o encontro entre Jaci e Guaraci, a esposa pede proteção para os maridos que vão caçar. Aquanduba trata-se de uma divindade dos índios araras da bacia do Xingu, no Pará. Rigoroso, Aquanduba tocava sua flauta para trazer ordem ao mundo. Um dia, por causa da desobediência dos seres humanos, eles foram lançados na água. Os poucos sobreviventes tiveram que aprender do zero como dar continuidade à vida. Yorishiri Amori é um personagem do mito da árvore cantante dos Yanomamis. Com seu belo canto, Yorishiri Amori deixava as mulheres encantadas, o que acabou despertando a inveja nos homens, que tentaram matá-lo. O deus fugiu sob uma forma de um pássaro, e a árvore cantante sumiu da terra. Anhangá. Os jesuítas propagaram a imagem errônea de que Anhangá seria o equivalente ao diabo da religião cristã. Porém, Anhangá, que significa espírito, seriam almas que vagam pela terra, que podiam assumir qualquer forma, mas que seria mais visto como um veado com olhos de fogo. Além disso, Anhangá seria o protetor dos animais, protegendo-os contra os caçadores. Quando um animal consegue escapar miraculosamente durante uma caça, os índios atribuem tal façanha a Anhangá. Existem outros atributos para ele. Seria inimigo de Tupã, e quando aparece para alguém é sinal de má sorte, desgraça e mau agouro. Sumé, também conhecido como Sumé, Pai Sumé ou Tumé. Entre outros nomes, é a denominação de uma antiga entidade da mitologia dos povos tupis do Brasil, cuja descrição variava de tribo para tribo. Tal entidade teria estado entre os índios antes da chegada dos portugueses e transmitido uma série de conhecimentos como a agricultura. Um exemplo foi o cozimento da mandioca e suas aplicações. Transmitiu a utilização do fogo e a organização social. E seria uma espécie de deus das leis e das regras. Era visto com cabelos amarelos, voava por todo lugar, inclusive mergulhava sob as águas do mar. Em virtude da desobediência dos indígenas, Sumé um dia partiu. Saiu caminhando sobre o Oceano Atlântico, prometendo voltar para disciplinar os índios. Sumé deixou então 2 filhos, Tamandaré e Ariconte, que eram muito diferentes e odiavam um ao outro. O Anadi, deus dos Iecuanas, povo da divisa entre Brasil e Venezuela. O Anadi criou 3 seres para gerar o mundo, porém os 2 primeiros fizeram um erro e acabaram criando uma criatura deformada, que representa o lado ruim da vida, fome, doença, morte. Coube ao terceiro, então, concluir com sucesso o ato da criação. Existe outra versão em que o Sol teria criado 3 seres vivos para habitar o mundo. Apenas o Anadi nasceu perfeito, enquanto os outros 2 seriam responsáveis pelo mal do planeta. Iebabelon, a mulher que apareceu do nada, é a figura principal no mito de criação dos índios de Sanas, do alto do Rio Negro, fronteira entre Brasil e Colômbia, de sua iluminada morada de quartzo. Iebabelon criou todo o universo. Os seres humanos surgem a partir de Ipadô, folha de coca,
que ela mascava. Tupi, personagem primordial de todos os povos tupis, o antepassado principal que deu origem a todos os índios. Por isso, muitas nações tupis criaram seus nomes como homenagem a Tupi. Tupinambás, Tupiniquins, Tupiminós, Tupi-Guaués e etc. Abaçaí é o deus da guerra, um tipo de Ares. É o espírito guerreiro que se aposta do índio que se prepara para as batalhas sangrentas. Por isso, dizem que aqueles preparados para a guerra estão abaçaiados. Angra é a deusa do fogo da mitologia tupi-guarani. Andurá, uma árvore fantástica e surreal, que à noite se inflama subitamente, se parecendo bastante com a forma através da qual o Deus judaico-cristão se comunica com seus profetas no Antigo Testamento. Xandoré, deus da mitologia tupi-guarani, segundo a lenda, teria sido enviado para matar um índio malvado Pirarucu, que desafiou Tupã, mas fracassou, pois Pirarucu se jogou no rio. Como castigo, o índio transformou-se em um peixe que leva o seu nome. Rudá, o deus do amor, que vive nas nuvens. Seu trabalho é o de despertar o amor no coração das mulheres. Seria equivalente a Vênus da mitologia romana. Jurupari, filho da Índia Seuci, que após comer um fruto proibido para moças no período fértil, ficou grávida miraculosamente, após o suco da fruta escorrer pelo seu corpo nu. Quando o conselho de anciãos soube da história de Seuci, ela foi punida com exílio, onde teve seu filho chamado Jurupari. Enviado pelo deus Sol, Coaraci, teria como missão reformular os costumes e o modo de vida dos homens, que até então eram submetidos às mulheres. Visto como um grande legislador, com 7 dias de vida já aparentava 10 anos de idade, e sua sabedoria atraiu as pessoas que ouviam seus ensinamentos enviados pelo Deus Sol. Por sua vez, a história contada pelos jesuítas atribuiu Jurupari a uma espécie de demônio que visita os sonhos das pessoas, dando origem aos pesadelos, pois o ritual de Jurupari era o mais praticado na época da colonização. O ritual exclusivo para homens incluía músicas com flautas, flagelações, tabaco, coca e alucinógenos. E assim concluímos o quadro Senta que lá vem história, falando hoje de mitologia brasileira. Espero que tenham gostado. Eu faço um pedido a vocês: se inscrevam no canal, marque o sino, dá uma curtida e deixe seus comentários com sugestões de outros temas. Até logo!